Amém. Quem já abriu, diga amém. Amém. Então vamos ler juntos? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Amém. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler o versículo 19 e 20. Os versículos 19 e 20, tá bom? Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Amém? Amém. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora vamos, ainda em pequenos grupos, pegar o versículo 19 e fazer desse versículo a nossa oração, tá bom? Tendo, pois, intrepidez. Jesus. Amém. Amém, aleluia. Tendo, pois, intrepidez, Senhor Jesus, para entrar no Santo dos Santos. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Senhor Jesus, Senhor, Tu és aquele que nos conhece. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração. O Senhor conhece até mesmo cada um dos nossos pensamentos. Nessa tarde nós queremos nos voltar completamente a Ti. Queremos, Senhor, nos conectar com a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela tem poder para nos salvar. A Tua palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida. E, Senhor, nos abrimos a Ti nessa tarde. O Senhor sabe quantas vezes nós temos falhado, nós temos muitas vezes tropeçado, mas essa tarde nós queremos nos voltar a Ti com intrepidez. O Teu sangue nos limpa de toda condenação. O Teu sangue nos restaura a comunhão. E o Teu sangue nos traz de volta a Tua presença. Essa tarde, Senhor, nós Te tomamos como a nossa propiciação, para que nós possamos receber o falar, para que a Tua palavra possa habitar ricamente em nós, e para que o Senhor possa realmente nos ganhar completamente. Fala o nosso coração. O Senhor sabe da nossa total incapacidade. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso que a Tua misericórdia nos alcance nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como Barbosinha falou e os irmãos também já falaram, nós estamos muito felizes de estar essa tarde juntos aqui. Amém? Quão bom e quão agradável é estar unido, né? E é viver unidos, irmãos. E já fazia um bom tempo que a gente não tinha um entremesclar, né? Uma comunhão entre as igrejas. E é muito gostoso estar junto dos irmãos, poder abraçar, rever os santos e nos encorajar mutuamente. Louvado seja o Senhor. Mas agora nós queremos também desfrutar um pouco da palavra. E já faz um tempo que a gente vem desfrutando, né, do livro de Romanos, de Hebreus, e a gente vem entrando um pouco nessa palavra que tem trazido muita luz para nós. Amém, irmã Maria? Melhorou? Aleluia! Amém! Então, o que essa palavra tem falado para nós? Essa palavra tem falado para nós sobre o poder do Evangelho.
Às vezes a gente pensa assim, mas o Evangelho não é para as pessoas que estão aí fora? O Evangelho não é para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? O Evangelho não é para alcançar os pecadores e incrédulos? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Vamos dizer isso juntos? O Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho não diz respeito apenas ao aspecto de salvar o pecador da condenação eterna, mas o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação da minha e da sua vida agora. Amém? Todos nós precisamos do Evangelho. E o Evangelho, ele é uma pessoa. O Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho não é uma norma, uma regra, uma crença. O Evangelho é uma pessoa. E Romanos começa dizendo que esse Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. E é por isso que quando Paulo falava que ele pregava, ele dizia que ele pregava a Jesus Cristo. O Evangelho de Paulo não era uma doutrina. O Evangelho de Paulo era uma pessoa. Louvado seja o Senhor. O que nós precisamos não é de doutrinas, embora nós necessitemos conhecer a palavra de Deus, mas o que nós precisamos é da pessoa de Jesus Cristo. Diga assim: o que eu preciso é de Jesus Cristo, nada mais. Louvado seja o Senhor. Ele é a nossa verdadeira e única necessidade. E o que acontece? O livro de Romanos, ele é um livro que tem 5 itens. Ele é composto de 5 itens. O primeiro item, ele começa mostrando a condição do homem. O homem estava condenado, perdido, entregue às suas paixões, aos pecados, à condenação, a tudo que não prestava. Depois, Romanos mostra no segundo item que esse homem, ele foi justificado por Deus. Depois ele mostra que esse homem foi santificado por Deus. Depois ele mostra que esse homem foi glorificado por Deus. E por fim, no final do livro de Romanos, ele mostra onde é que tudo isso acontece. Tudo isso acontece na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Acabei de resumir todo o livro de Romanos para a gente. O livro de Romanos é isso. Só que, por que é que o livro de Romanos, entre a condição do homem e a vida da igreja, ele mostra esses 3 itens? Ele mostra justificação, santificação e glorificação. Vamos entender melhor o poder do Evangelho. Quando o homem caiu, todos nós lembramos disso daí. Quando o homem caiu, ele foi expulso do jardim do Éden, não é isso? E Deus, ele colocou o que para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida? Quem lembra? Ele colocou o que? Querubins e o que mais? E uma espada flamejante, né? Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Abra e preste bem atenção nesse versículo, tá? Gênesis 3, 24. Aqui diz assim, ó: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eu agora vou ler esse versículo para vocês numa outra versão da Bíblia, na Nova Versão Internacional. Na Nova Versão esse versículo é assim: depois de expulsar o homem, colocou este no jardim do Éden querubins e colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Esse cenário daqui precisa nos trazer muita luz. Os querubins, eles representam a glória de Deus, mostrando que o primeiro requisito que impedia o homem de ter acesso à árvore da vida é que ele, ao cair, ele perdeu a glória. Mas o segundo item aqui é uma espada flamejante. Na nossa versão diz que ela se revolvia. Na Nova Versão Internacional diz que ela se movia. Mas você já tentou imaginar uma espada que ela se move sozinha? Tipo assim, eu vou tentar ir em direção à árvore da vida, mas eu sou pecador. Quando eu vou, ela vai em direção a mim.
para me dizer que eu não posso entrar. Ela se movia, essa espada, porque ela tinha, primeiro, a sua forma, por ser uma espada, ela representa a justiça de Deus, e segundo, ela era flamejante, ela tinha fogo nela, e o fogo representa a santidade de Deus. Então aqui nós vemos 3 itens nos quais o homem necessitava para poder ter acesso à árvore da vida: justiça, santidade e glória. Essas 3 coisas o homem perdeu ao cair, e ele não teria mais acesso, ele não teria acesso à árvore da vida. Então, o que Romanos nos fala? Vou fazer uma revisão agora. Falei ainda agora, né? O conteúdo do livro de Romanos são 5 itens. Primeiro item, a condição do homem. Segundo item, a justificação que Deus trouxe ao homem. Terceiro item, a santificação que Deus deu ao homem. Quarto item, a glorificação que Deus trouxe ao homem. Quinto item, onde o homem vive tudo isso? Na vida da igreja. É por isso, não sei se os irmãos estão entendendo, mas é por isso que Romanos é o evangelho completo. Romanos, ele traz tudo o que foi a história do homem, tudo o que Deus fez pelo homem e tudo o que Deus espera agora do homem. Por isso que, voltando para o versículo que nós lemos, Romanos 5,10, esse versículo ele tem 2 etapas, esse versículo, tá? Primeira etapa: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Aqui é a primeira etapa. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E como inimigos nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos e sem esperança. Mas nós um dia fomos reconciliados mediante a morte do seu filho. Então tudo isso que Deus fez foi para que pudesse nos restaurar o acesso de volta à árvore da vida, ou seja, o acesso de volta à presença de Deus. Eu queria fazer uma pergunta agora para você, meu irmão, minha irmã, nesta tarde. Deus fez tudo isso para nos dar de volta esse acesso. Quanto que você tem usado esse acesso que Deus te deu? Quanto que você tem usado a comunhão na palavra, na oração? O quanto que você tem aproveitado as reuniões da igreja? O quanto que você tem aproveitado esse acesso maravilhoso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limite que Deus nos deu? Esse é o ponto. Sabe o que tem acontecido, irmãos, nesse tempo moderno que nós vivemos? Nós estamos priorizando inúmeras coisas na nossa vida, e muitas vezes nós não estamos gastando tempo na presença de Deus. Hoje nós temos acesso livre a tantas coisas. Por exemplo, todos nós temos uma Bíblia. Queria fazer uma pergunta: quanto que você tem lido a Bíblia? Nessa semana que passou, quanto da Bíblia você leu? Quanto que você aproveitou do seu tempo para ir para esse acesso maravilhoso que Deus te deu? Para ali ter comunhão com o Senhor, para desfrutar da presença dEle, para aproveitar cada segundo que você tem no melhor lugar do universo. Você sabe qual é o melhor lugar do universo? O melhor lugar do universo é a presença de Deus. Você crê nisso? Amém. Irmãos, não existe lugar melhor no universo do que a presença de Deus. Mas na realidade de muitos de nós, isso não está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós temos priorizado muitas coisas no lugar de desfrutar da presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão. Eu gosto de ler. Levanta a mão, quero ver. Gosto de ler. Menos da metade, né? Se você gosta de ler, você no mínimo, nós estamos no mês 12 agora já, né? No mínimo, você leu uns 15 livros esse ano. No mínimo, se você gosta de ler. E quando eu digo livros, não estou falando só de livros
Estou falando livros da Bíblia, livros. Você leu livros, 15 livros pelo menos esse ano. Agora eu quero fazer a pergunta de novo. Quem gosta de ler, levanta a mão. Ô gente, já desapareceu um monte de mão agora? Agora, se eu provar para você que você gosta de ler, só que o problema é que você está lendo conteúdo errado. Quem aqui tem WhatsApp? Levanta a mão. Não tem vergonha não. Quem tem WhatsApp, levanta a mão. Sim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tem um WhatsApp e você participa de pelo menos 4 grupos, por semana você lê 1,5 livro a 2 livros e talvez escreva 1 livro. Está vendo que o seu problema não é gostar ou não gostar de ler? E eu estou falando só de WhatsApp. Se você tem Instagram, se você tem Facebook, aí você lê muito, meu amigo. Só que muita porcaria, muita coisa que não presta, muita coisa que não te leva para a presença de Deus, muita coisa que te desvia de Deus. Esse é o problema. Nós somos uma geração, nós nos tornamos uma geração do aqui e agora. Eu quero ver o que está acontecendo agora. E o povo de Deus não é assim. O povo de Deus é um povo que anda por fé. Entenda uma coisa: as redes sociais, o mundo moderno, ele nos desconecta da fé, porque ele te leva a querer respostas agora. E a fé não é assim. A fé é assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Mas por onde é o caminho? Vai. Isso é fé. Quantos de nós hoje conseguem dar passos de fé? Muitos de nós estão passando dificuldade com essas coisas. Sabe por quê? Porque nos falta a palavra. A fé, ela vem do ouvir a palavra. E esse ouvir é a minha leitura, a minha comunhão com Deus, e o quanto, quando eu estou nas reuniões da igreja, eu estou aqui verdadeiramente para ouvir. Isso gera em mim fé. E quando a fé é gerada em mim, ela me leva a ter atitudes de fé. Eu gosto de dizer que a palavra de Deus, quando ela vem até nós, ela gera em nós fé e nós cremos. Mas a fé, ela é provada no momento em que Deus nos chama para fazer algo. É nesse momento que a fé é provada. Sabe por quê? Porque na verdade o teste da fé é a obediência. Se você ler Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é um capítulo que fala só sobre homens que viveram pela fé. A característica que marcou todos aqueles homens é que eles foram obedientes. Deus falava e eles obedeciam. E aí Deus abençoava e tudo acontecia na vida deles. Por quê? Porque eles obedeciam. Isso é fé. Só que a fé, irmãos, ela tem que estar ligada à palavra de Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito. Os discípulos tomaram o barco e foram atravessar o mar. E Jesus não foi com eles. Lá para mais tarde, eles estavam no barco, Jesus foi se encontrar com eles e foi andando sobre as águas. Aí quando Jesus se encontra com eles, aí eles veem um camarada andando sobre as águas, né? Pensaram que era o quê? Um fantasma. Que é isso, pelo amor de Deus? Tem um homem andando sobre as águas. Aí o Senhor falou: calma, que sou eu. Aí ali, naquele momento, todos eles se acalmaram. Era o Senhor. Mas no meio deles tinha um discípulo que não bastava só crer. No meio deles tinha um discípulo que ele precisava experimentar aquela palavra. E aí ele falou assim: Senhor, me permite ir até onde estás sobre as águas? Sabe o que é isso que Pedro fez? Isso é uma coisa chamada oração. Às vezes, irmãos, nossa oração ainda é muito religiosa. A gente vai orar a Deus, né? Ó Deus maravilhoso, fantástico, divino, Senhor dos céus e da terra, que criou não sei o que lá, Senhor no seu... Olha que oração fantástica. Senhor, posso ir até onde tu estás?
Olha que oração fantástica. Senhor, hoje eu estou triste. Hoje eu estou desanimado. Senhor, hoje deu tudo errado no meu trabalho. Mas eu quero agora, Senhor, me aproximar de Ti, porque eu preciso de Ti. Essa é a melhor oração que existe. Porque é aquela oração verdadeira, genuína, aberta diante de Deus. Aí Pedro fez: Senhor, posso ir até onde o Senhor está? Aí o Senhor fez: vem. Se Pedro tivesse ido sem o Senhor dizer vem, isso não é fé, isso é loucura. Esse é o outro extremo. Existem muitos irmãos querendo fazer obras para Deus, querendo fazer coisas para Deus, sem Deus ter mandado. Isso é tão perigoso quanto a outra. Fé é um passo de acordo com o que Deus fala. Isso é fé. Então, Pedro, o Senhor falou, vem. Aí ele começou a andar sobre as águas. Irmãos, olha que experiência fantástica. Um homem andou sobre as águas. Só que quando ele começou a andar em direção ao Senhor, ele olhou para as condições, para os problemas, para as dificuldades, o vento, aí ele afundou. Homem de pequena fé. Esses somos nós. O Senhor às vezes, irmãos, vai nos permitir passar por experiências preciosas. Ele vai nos permitir muitas vezes andar sobre as águas, mas muitas vezes Ele vai permitir também que a gente possa fraquejar, para que a gente entenda que nós somos fracos e que nós precisamos do Senhor. Sabe por que nós estamos na igreja? Sabe por que eu e você estamos na igreja? Porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Louvado seja o Senhor. Então nós vimos que tudo o que Deus fez foi com um intuito muito claro de nos levar de volta à sua presença. E a isso a Bíblia chama de redenção. Na redenção que Jesus Cristo cumpriu na cruz, Ele pagou um alto preço por nós, porque nós tínhamos uma grande dívida para com Deus. Você é ciente da dívida que você tinha para com Deus? Nós tínhamos uma grande dívida para com Deus. E esse escrito de dívida chamava-se lei. A lei de Deus, ela nos condenava. A lei de Deus, ela mostrava quem nós éramos. E aquilo dali simplesmente nos condenava diante de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, o grande milagre do universo aconteceu. Deus se tornou um homem. Irmãos, esse talvez foi o feito mais maravilhoso de toda a história. E até a história humana reconhece isso. O Renato falou ainda agora aqui. A história humana, ela é dividida em dois momentos. Quais os momentos? Antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história reconhece isso. Deus se tornou um homem, e esse foi o fato mais glorioso que já aconteceu. E esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, infinito, ilimitado, poderoso, Ele um dia se limitou ao ventre de uma virgem, passou 9 meses ali, nasceu como qualquer criança. Irmãos, Jesus nasceu como qualquer criança, chorou, depois ele cresceu como um garoto, normal, muito provavelmente, deve ter caído um dia com a boca no chão, como Natan caiu ontem, se machucou, viveu como um ser humano normal. Existem pouquíssimos registros na Bíblia sobre a infância do Senhor, mas os poucos que existem são fantásticos, porque eles mostram primeiro, que ele era um garoto que crescia em estatura diante de Deus, e depois diante de Deus e dos homens, e depois diz que ele era submisso a seus pais. E Hebreus relata que esse jovem, ele aprendeu a obediência. Irmãos, por que será que a Bíblia registra que Jesus Cristo precisou aprender obediência? Porque ele era um homem normal como eu e você, com uma única diferença: ele não tinha pecado. Louvado seja o Senhor. Esse homem normal que veio e que viveu aqui na terra, ele passou por todos os tipos de tentação que você pode imaginar. Todos. Ele passou por tentações em relação ao sustento, ele passou por tentações em relação ao sucesso, ele passou por tentações em questões sexuais. Sabia disso?
Sabia não? Ali em João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana foi ali, e quando Jesus perguntou para ela, vai em tua casa e traz teu marido. Quando uma mulher que tem marido olha para um homem e diz assim, eu não tenho marido, você acha que ela está dizendo o que é para ele? O que é que você acha que ela está querendo dizer para ele? Não, eu não tenho marido não. É a mesma coisa de um homem que tem esposa, sai para viajar e chega lá e diz, eu não tenho esposa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Jesus foi tentado, Hebreus fala, em todas as coisas. E por isso, como homem, ele se tornou o sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Essa é talvez uma das coisas mais gloriosas da experiência da vida cristã. O nosso Deus, Ele é tão homem quanto eu e você. E Ele conhece tanto a sua dificuldade como qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Porque Ele se tornou homem. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim, ó. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jó capítulo 10. Aqui em Jó há um relato de que em um momento em que Jó discutia com Deus, Jó falou algo que tocou no coração de Deus. Olha só, Jó 10:4. Jó falou assim para Deus: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como do mortal? Ou são os teus anos como os anos do homem? O que é que Jó estava querendo dizer aqui? Jó estava querendo dizer assim, ó: você é Deus, mas você não conhece plenamente o que eu estou passando. E no fundo, irmãos, isso é verdade. Ele não tinha a experiência da vida humana. Quando Jesus Cristo veio, Deus foi introduzido na humanidade. Nesse momento, Ele passou agora a conhecer cada uma das experiências que nós passamos. Então eu quero dizer uma boa nova para você: não há dificuldade, necessidade ou sofrimento que você passe que Jesus não possa lhe socorrer, porque Ele lhe conhece como um ser humano. Por isso que nós cantamos o hino que diz assim: há um homem na glória. Amém? Como é que diz o hino? Há um homem na glória. Esse homem na glória é um homem genuíno e que conhece cada uma das suas necessidades. Por isso Jesus, quando ele veio com esses dois objetivos. Primeiro, cumprir a redenção. A redenção visava nos trazer de volta para Deus, nos resgatar de volta para Deus. Porque quando o homem caiu, o homem ele foi sequestrado da presença de Deus. O homem perdeu o direito à presença de Deus. E agora Jesus Cristo veio para restaurar esse homem de volta. Esse é o processo de redenção. Redenção significa comprar de volta para si o que já era seu. Todos nós éramos de Deus, mas um dia, porque o pecado entrou em nós, nós fomos sequestrados de Deus. E agora Deus veio nos trazer de volta. E esse processo se chama redenção. Mas mais do que isso, voltando para Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz assim, ó: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Então hoje nós estamos vivendo a vida da igreja para quê? Para que nós sejamos salvos. Mas você precisa de salvação? Louvado seja o Senhor. Nós estamos em um processo. E o Senhor falou, Paulo falou em Filipenses, que aquele que começou boa obra em nós, Ele vai completá-la. Então nós estamos em um processo. E nesse processo Deus começou uma obra em nós, e um dia Ele vai concluir essa obra. E ao concluir essa obra, Ele terá em nossa experiência nos justificado, nos santificado e nos glorificado plenamente. Louvado seja o Senhor. O segundo aspecto da salvação de Deus, nós falamos um pouco da justificação, é a santificação. Para que eu estou na igreja? Estou na igreja para me tornar
santo. Você é santo? Amém. Quem é santo aqui? Diga amém. Amém. Nós somos santos porque um dia Deus nos separou. Nós antes estávamos no mundo, mas agora nós somos colocados no altar. Obrigado, Chico. Nós somos colocados no altar, nós somos colocados na presença de Deus. Agora nós somos santos. Mas nós agora precisamos participar de um processo de santificação contínua, onde a minha alma, ela é transformada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu sou santo, por que às vezes eu tenho pensamentos negativos? Se eu sou santo, por que às vezes eu quero coisas que eu sei que não agrada a Deus? Por que isso acontece? Porque eu estou em um processo de santificação. E nesse processo, Deus quer transformar a minha alma. Vamos lembrar? A minha alma tem 3 partes. Quais são as 3 partes da alma? Mente, vontade e emoção. Eu gosto sempre de aplicar dessa forma. A alma humana é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero. Assim fica melhor da gente entender. A alma humana é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero. Certo? O problema de Deus está aí. No que é que eu penso? Tem irmão que pensa o dia inteiro besteira. Pensa o dia inteiro em besteira. E aí, entenda o que eu vou lhe dizer. Aquilo que você pensa alimenta a sua emoção. À medida que eu penso em algo, eu começo a sentir desejo por aquilo. É natural, a alma humana funciona assim. Então, se eu pensar nas coisas lá do alto, se eu me alimentar da Bíblia, se eu me alimentar da comunhão com Deus, eu vou desejar as coisas de Deus. Mas se eu penso em outras coisas, alimento minha mente com outras coisas, eu vou desejar essas coisas. É simples assim. Já teve a experiência? Você passou um dia inteiro em comunhão com os irmãos, reunião de manhã, comunhão à tarde, leu a Bíblia, orou. Chega no final do dia, você está cheio de Deus, cheio de... Aí vem uma situação de tentação, você olha e fala, não, porque você está cheio de Deus. Quem tem experiência com isso? Levanta a mão. Tem experiência com isso? Agora você tem experiência também de passar o dia inteiro pensando em coisa errada, troncha, besteira, problema, trabalho, não sei o que lá. Chega no final do dia, só Jesus na causa. Quem já teve essa experiência também, levanta a mão. Então deixa eu explicar para você uma coisa. A alma humana, ela funciona assim. A alma humana funciona assim. Eu penso, eu sinto, eu quero. A alma humana funciona assim. Eu penso, eu sinto, eu quero. Por isso que Colossenses capítulo 3, Paulo ele diz assim: pensai. Como é que ele fala? Pensai nas coisas lá do alto. Por que Paulo fala isso? Porque se eu passar o dia inteiro pensando nas besteiras que eu vejo em rede social, se eu passar o dia inteiro pensando nas besteiras que eu vejo em WhatsApp, eu não vou ter fome de Deus, eu não vou ter sede de Deus, eu não vou ter desejo de buscar a Deus. E é por isso que, mesmo sendo santo posicionalmente, muitas vezes eu tenho dificuldade de experimentar a santificação na minha vida, de sentir que a cada dia que passa eu estou mais separado, eu estou mais adequado à vontade de Deus. Essa vida que um dia nos salvou, ela agora quer continuar a nos salvar. E eu vou dizer mais, irmãos, nós como filhos de Deus, nós deveríamos, de tempos em tempos, fazer uma avaliação de como está nosso progresso espiritual. Como é que você está? Você ainda para nas mesmas picuinhas? Você ainda tropeça nos mesmos erros? Você ainda cai nas mesmas situações? Tem alguma coisa errada. À medida que a vida de Deus avança na nossa vida, nós ganhamos uma coisa chamada maturidade. E a maturidade me faz ganhar a percepção das coisas ao meu redor, para que eu saiba e eu entenda que aquilo dali não agrada mais a Deus, por isso eu não faço mais aquilo. Que não é mais por esse caminho, por isso eu não sigo mais por ele. A transformação, irmãos,
ela só acontece na nossa vida à medida que nós permitimos que Deus trabalhe em nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço oculto mais racional. Aí no 2 ele fala: e não vos conformeis com esse século. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não tome a forma desse século. Deus, ele tem uma forma. A forma de Deus, que vou traduzir para ficar melhor para a gente, a forma de Deus é Cristo. Quando você vai fazer um bolo, você prepara a massa e você coloca a massa dentro de uma forma, para que o bolo tome aquela forma. Da mesma forma, Deus hoje está trabalhando numa massa. Essa massa é a igreja, e essa igreja ela está colocada numa forma. Essa forma é Cristo. Nós estamos sendo trabalhados aqui para nós ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. É por isso que nós estamos na igreja. Fala assim para o irmão que está ao teu lado: eu estou na igreja para parecer com Cristo. Amém? Eu estou na igreja para parecer com Cristo, nada mais. Amém? Mas o mundo também tem uma forma. Tem uma forma. Na forma do mundo tem a forma de se vestir. Na forma do mundo tem a forma de cortar o cabelo. Na forma do mundo tem a linguagem. Na forma do mundo tem a maneira de se comportar. E infelizmente muitos filhos de Deus estão tomando a forma do mundo. Eu gosto muito do exemplo de Moisés. Moisés, ele era hebreu, mas Moisés viveu tanto tempo no Egito, que quando ele fugiu do Egito e ele se encontrou com as filhas de Jetro, as filhas de Jetro, ao falar com Jetro, disseram: encontramos um egípcio. Moisés deu tanto tempo no Egito que a aparência de Moisés era de um egípcio, mas ele não era egípcio, Moisés era hebreu. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: com quem você se parece? Quando você fala com as pessoas do seu trabalho, com quem você se parece? Quando você negocia, com quem você se parece? Nós precisamos parecer com Cristo. Nós estamos na igreja para parecer com Cristo. É para isso que Deus está trabalhando em nós. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas como eu renovo minha mente? Eu só renovo minha mente, irmãos, quando eu aprendo a pensar nas coisas lá do alto. Eu renovo minha mente quando eu coloco minha mente em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova. Amém? Valdete, se alguém está em Cristo, é uma nova. Tem irmã achando que ficar nova é botar botox. Está enganada, irmã. Ficar nova é encher a mente de Cristo. Quanto mais eu encho minha mente de Cristo, mais novo eu fico. Louvado seja o Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Agora esse é o ponto. Para que experimenteis. No fundo, irmãos, o que Deus mais deseja é que a gente possa ter experiências pessoais com Cristo. Nós não podemos ser aqueles que vêm para a igreja para falar da palavra do outro. O irmão falou, o irmão compartilhou a experiência do irmão. Eu quero saber do que você está falando. Eu quero saber da sua experiência. O que Deus quer no final é que você experimente qual seja a boa, amém? Agradável e perfeita vontade de Deus. Você está na igreja para isso, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, no final de tudo isso, Deus irá nos glorificar. E o que é glória? Queria finalizar falando disso. Nós ainda temos uma impressão muito errada do que é glória. Tem irmãos que acham que glória é uma coisa que brilha, né? Blá, olha a glória, né? O irmão está cheio de glória, está brilhando, né? Tem umas irmãs que usam umas maquiagens, né, com iluminador, fica cheio de glória, né?
Nada disso, nada disso. Glória é a expressão de Deus, é Deus se expressando. E Deus se expressa por meio dos seus frutos. A glória de uma mangueira é uma manga. A glória de um abacateiro é um abacate. A glória de Deus são os seus frutos. Nós estamos na igreja porque Deus quer nos expor como a sua glória. Irmãos, isso é tremendo. Um dia, e eu vou dizer para vocês que esse dia está muito próximo. Um dia, Deus irá ser glorificado em nós. Um dia, a glória de Deus estará em nós. Sabe por quê? Porque nós seremos o frutificar dessa vida de Deus, para que Ele possa expor para todo o universo. Louvado seja o Senhor. Mas hoje, Deus precisa trabalhar em nós para nos transformar. E aí, irmãos, só existe um caminho. Amém? Eu queria que você saísse daqui hoje consciente disso. Só há um caminho para Deus nos transformar. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo pois, amém? Tendo pois intrepidez. Tendo pois, irmãos, intrepidez. Louvado seja o Senhor. Deus precisa que nós sejamos pessoas que todos os dias têm intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Todos os dias têm intrepidez para ir à sua presença. Todos os dias têm intrepidez para ir à sua palavra. E aí, irmãos, quando nós nos tornamos tais pessoas, Ele cumpre a sua salvação em nós. Ele quer nos justificar, Ele quer nos santificar e Ele quer nos glorificar. Como é que diz o texto? Tendo pois, irmãos, abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ler juntos? Tendo pois, irmãos, vamos continuar, versículo 20. Pelo novo aleluia. Nós vimos que o homem, por ter pecado, ele perdeu a justiça, a santidade e a glória. Por isso ele foi expulso do jardim do Éden. O conteúdo do livro de Romanos é Deus mostrando a condição do homem, restaurando a justiça, a santidade, a glória e entregando ao homem um ambiente para que ele possa viver tudo isso, que é a vida da igreja. Só que o seguinte, aqui diz que eu preciso me achegar confiadamente, com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e que eu preciso o que mais? Pelo novo e vivo caminho. Deus nos abriu, irmãos, um novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho foi aberto pela sua redenção. Aí quando chega mais na frente ele fala assim, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós vimos também hoje que Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele é aquele que nos conhece plenamente, que sabe cada uma das necessidades, fraquezas e dificuldades que nós temos. Ninguém conhece você melhor do que o Senhor. Amém? Então ele se tornou esse sumo sacerdote na casa de Deus. Por isso, o que é que nós precisamos? Continuando? Aproximemo-nos. Amém? Vamos dizer essa palavra juntos? Aproximemo-nos. Irmãos, Jesus se tornou um homem, não foi para nos condenar. Jesus se tornou um homem para nos salvar. E ainda hoje Ele está de braços abertos para nos receber. Não importa o que você fez, não importa a condição que você está hoje, se você decidir se achegar, Ele é esse sumo sacerdote capaz de te receber, te perdoar, te curar, te libertar
e te fazer prosseguir na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Aí continuando ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, vê só que coisa rica esse texto. Eu preciso me achegar confiadamente, eu preciso experimentar o Senhor como meu sumo sacerdote, eu preciso avançar e prosseguir, mas eu não posso desconsiderar os irmãos que estão do meu lado. Eu preciso fazer o que também com eles? Considerando também os outros para estimulá-los. Nós precisamos também nos estimularmos mutuamente. Você tem sido encorajado por algum irmão? Sim, encoraje também outros irmãos, tá bom? Aí ele continua dizendo assim, ó, ao amor e às boas obras. E finalmente ele fala assim, ó, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia... Aqui é um conselho final para aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Um dos grandes sinais que haverá da vinda do Senhor é que muitos irão esfriar e deixarão de se congregar. Muitos irão esfriar e deixarão de se reunir. Nós precisamos, irmãos, da vida da igreja. Amém. Romanos termina mostrando que existe um ambiente da vida da igreja que Deus preparou de forma fantástica para nos salvar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito feliz na igreja. Eu sou muito grato pela vida da igreja. Eu sofro na vida da igreja. Está achando que eu não sofro, não é? Deus preparou cada irmão abençoado do meu lado que me faz sofrer. Você não tem ideia. É cada situação que eu passo. Mas sabe o que é que eu percebo com tudo isso? Eu percebo o amor de Deus. Amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você crê que Deus é soberano? Amém. Então, quando você quer deixar de reunir, porque a igreja não está do jeito que você queria, você está dizendo que Deus errou. Quando você está querendo deixar de reunir, porque os irmãos não são do jeito que você gostaria, você está dizendo que Deus errou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. À frente da igreja onde você se congrega, foi escolha de Deus. E pode até ser que eles não sejam os melhores, como eu não sou um dos em João Pessoa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós aprendemos a servir e a nos submeter uns aos outros, nós experimentamos a transformação e o trabalhar de Deus. Amém. Nós estamos na igreja para isso. Amém. Nunca fale mal de um irmão que está à sua frente. Ore por ele. Amém. Nunca critique os irmãos da igreja. Ore por eles. Amém. Porque cada um de vocês aqui é um escolhido especial de Deus. Amém. Pegue no irmão que está do seu lado e diga assim para ele: você é um escolhido especial de Deus. Louvado seja o Senhor.